Que tal a gente estudar um pouco de ritmo musical utilizando o seu próprio nome? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o professor Peterson Brito e como a aula anterior foi um pouco mais densa, mais complexa, a gente falou de modos gerados pela escala menor melódica, hoje eu decidi quebrar um pouco o gelo, trazer uma aula mais leve, mas não menos importante. Vamos falar sobre ritmo e vamos utilizar nomes, o seu nome, o nome dos seus amigos, da sua família, para treinar um pouquinho de padrões rítmicos. Para isso, nós vamos utilizar as figuras rítmicas, semínima, colcheia, semicolcheia. Como esta é a primeira aula com esse tipo de exercício, vamos trabalhar apenas com grupos de figuras iguais. Apenas semínimas, ou colcheias, ou semicolcheias. Não vamos misturar essas figuras ainda. Você já vai entender com alguns exemplos que eu vou dar aqui. Ah, detalhe, nós vamos considerar a musicalidade dos nomes, e não necessariamente a quantidade de letras ou de sílabas que cada nome tem. E apelido, pode? Pode sim. Vamos nessa? Primeiro padrão, semínimas. Léo, Gil, Zé, Fê, Cris, Lu. Bora ler? 1, 2, 3, 4... Léo, 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 Gil, 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 Zé, 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 Fê, 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 Cris, 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 Lu, 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 Lu. Como semínima representa um tempo do compasso, nomes e apelidos em semínimas são aqueles que a gente pronuncia numa tacada só. Segundo padrão, colcheias. Jonas, Walter, Vitor, Marta, Bruna, Pati. Vamos ler? 1 e 2 e 3 e 4. Jonas, 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 Jonas. Walter, 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 Walter. Vitor, 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 Vitor. Marta, 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 Marta. Bruna, 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 Bruna. Pati, 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 Pati. Terceiro padrão, tercina. E é claro que o primeiro nome que eu vou citar é o meu, né? Peterson. Peterson. Perceba que a acentuação inclusive está no lugar certo, que é na primeira colcheia. Peterson. Outros nomes semelhantes também estão em padrão tercinado, como Everton, Jefferson. E também nomes femininos como Mônica, Débora, Ângela. Vamos ler? 1 AE, 2 AE, 3 AE, 4 AE, Peterson, 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 Everton, 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 Jefferson, 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 Mônica, 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 Débora, 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 Ângela, 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 Ângela. Agora há pouco eu falei em acentuação porque existem nomes que estão num padrão de colcheias ou mesmo de tercinas, mas com uma acentuação deslocada. Ao invés de acentuarem a primeira colcheia do grupo, acentuam a segunda ou a terceira. Por exemplo, o nome Salomão. Salomão, Salomão, tá, 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 tá. Perceba que o acento tá na última colcheia, na última nota do grupo, na última nota do nome. Salomão. Um outro exemplo que eu poderia dar é Cecília, onde a acentuação tá na colcheia do meio. Cecília, 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 mas ainda é tercinado. Cecília, 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 tá, 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 tá. Portanto, na hora de identificar qual é o padrão rítmico do teu nome, fique atento às acentuações. Quarto padrão, semicolcheias. Agora estamos falando de nomes mais compridos, como Alexandre, Frederico, Fabiano, Cristiane, Tatiane, Mariana. Bora ler? 1 da TK, 2 da TK, 3 da TK, 4 da TK. Alexandre, 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 Frederico, 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 Fabiano, 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 Cristiane, 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 Tatiane, 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 Mariana, 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 ta 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 ta. Esse é o padrão em semicolcheias, e também pode haver esse deslocamento de acentuação dependendo do nome. Por exemplo, Jerônimo,
Jerônimo, tá 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 tá. Acentuação na segunda semicolcheia e por aí vai. Quinto padrão, Quintina. Esse é difícil, hein? Tanto que eu decidi usar nome e sobrenome para facilitar a brincadeira. Ana Vitória, Laura Maria, Paulo Renato e Carlos Henrique. Bora ler? 1 do TK, sim, 2 do TK, sim, T do TK, sim, K. Ana Vitória, Ana Vitória, Ana Vitória, Ana Vitória, Laura Maria, Laura Maria, Laura Maria, Laura Maria, Paulo Renato, Paulo Renato, Paulo Renato, Paulo Renato, Carlos Henrique, Carlos Henrique, Carlos Henrique, Carlos Henrique. Ufa! Sexto padrão, cestinas. Para cestinas, eu também vou utilizar nomes e sobrenomes. Carlos Eduardo, Ana Caroline, José Teodoro e Maria Luísa. Bora ler? 1 do TK sim C, 2 do TK sim C, 3 do TK sim C, 4 do TK sim C, Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, Ana Caroline, Ana Caroline, Ana Caroline, Ana Caroline, José Teodoro, José Teodoro, José Teodoro, José Teodoro, Maria Luísa, Maria Luísa, Maria Luísa, Maria Luísa. Neste caso, perceba que dois nomes têm uma acentuação mais certinha, como Carlos Eduardo e Ana Caroline, com a acentuação na primeira nota aí do conjunto, na primeira semicolcheia, mas os outros dois nomes, como José Teodoro e Maria Luísa, têm a acentuação deslocada ali para a segunda semicolcheia. José Teodoro, José Teodoro, Maria Luísa, Maria Luísa, um do TK sim C, um do TK sim C. Enquanto os outros nomes, um do TK sim C, Carlos Eduardo. Percebe? Então essa acentuação é bem importante. Agora experimenta fazer isso com o seu próprio nome e com o nome dos seus amigos, familiares e coloca aqui nos comentários qual foi o padrão rítmico que você encontrou. Lembrando que este vídeo trabalhou apenas com grupos de figuras iguais, apenas colcheias ou semicolcheias, por exemplo. Alguns nomes possuem padrões rítmicos que misturam essas figuras. Por exemplo, vou citar aqui dois compositores que eu gosto muito. Vivaldi, olha só a acentuação. Vivaldi, tatata, tatata, Vivaldi. Então, Vivaldi utiliza, por exemplo, semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Não Vivaldi, Vivaldi, 3, como se fosse uma tercina, como Peterson. Outro nome, Tom Jobim. Normalmente a gente não fala Tom Jobim em 3 sílabas com a mesma duração, né? Tom Jobim, como se fosse Peterson, Tom Jobim. Não, a gente fala Tom Jobim, tá, 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 tá. Tá, 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 colcheia pontuada, semicolcheia e colcheia, tá, 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 Tom Jobim, Tom Jobim, Tom Jobim. Por isso eu dei a dica lá no início do vídeo para você pronunciar algumas vezes, pelo menos 4 vezes seguidas o mesmo nome, para você sentir melhor essa divisão rítmica, esse padrão rítmico do nome que você escolheu. Brincadeiras à parte, eu diria que entre melodia, harmonia e ritmo, este último é um dos mais difíceis de estudar, hein? Inclusive eu deixei essa playlist preparada exatamente para você que sente alguma dificuldade nesse setor, que quer entender um pouco mais como o ritmo funciona. Temos também outras playlists aqui ensinando teoria musical, ensinando a ler partitura. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir. E tamo junto, um grande abraço e fui!